fui informado é uma falácia, né? Porque, na verdade, está aqui. Sim, Você informou. exatamente. Muito, Exatamente. muito interessante. Bom, partindo desse pressuposto, então, Leonardo, com relação à parte de conflito de interesse, né? Hum, Como eles são processos distintos, mas que em algum momento eles convergem aí, eles se encontram, como é que você enxerga, né? E como é que você, primeiro, contar a sua experiência com relação à construção dessas políticas, o que você teve que fazer efetivamente? Eu acho que é importante para os nossos ouvintes. Como é que você partiu, por onde você começou efetivamente na construção dessas políticas? Porque é bem verdade que em algum momento, não sei se todos fazem isso, mas já existem modelos pré-produzidos, enfim, que muitas vezes não estão aderentes ao negócio. Então a política fica em desuso, né? E aí eu queria sim. entender de você como é que você construiu isso? Por onde você como é que você partiu, né? Por onde você começou efetivamente? Então, eu chegar a esse processo de partes relacionadas depende de uma série de outras construções iniciais. Eu acho que a primeira delas é garantir que todas as normas da empresa, todos os normativos da empresa estejam atualizados, não sejam obsoletos, estejam prevendo todas as situações de risco. Esse é o primeiro ponto. E Perfeito. aí, para eu entrar nesse processo de partes relacionadas, eu precisei mergulhar no processo de compras. Esse foi o Ah, primeiro ponto. interessante. Eu mergulhei no processo de compras para poder entendê-lo do início ao fim. Desde o momento em que você inicia uma concorrência, lança para o mercado uma concorrência, até o momento em que você assina o contrato, depois de ter passado por toda a negociação de preço e condições técnicas, e depois negociação de contrato, porque a discussão contratual no Brasil é uma coisa complicadíssima e demora Entendi. muito. Perfeito. Mas aí, depois de mergulhar nesse processo, eu fui junto à área societária do legal, do jurídico, que me deram suporte em relação a toda a estrutura organizacional, toda a participação da empresa. E aí, todas essas informações convergiram junto com o conflito de interesses para a gente poder definir o processo de avaliação das contratações com partes relacionadas. Então, quando eu construí a norma, eu estabeleci um processo mais ou menos simples. Ele seria o seguinte: você vai iniciar uma concorrência, você definir os concorrentes que você vai trazer para o processo, verifica numa planilha, num sistema, se algum deles é parte relacionada. Se Certo. for parte relacionada, você já começa comunicando o compliance e o societário. Por quê? Porque vão acompanhar o processo e, a partir do momento que esse foi definido como contratado, esse processo precisa passar pela avaliação do Conselho de Administração. Legal. Feito um comitê e o comitê avaliava essa contratação. Fechou a contratação, foi aprovada pelo comitê, pelos conselheiros, esses conselheiros chancelaram ali dizendo que efetivamente as condições equitativas de mercado foram observadas, aí liberava-se o contrato para assinatura, ele era assinado pelas partes, iniciava-se o serviço. Perfeito. E aí você tem que pegar a autoridade responsável dentro da empresa pela comunicação com o mercado, com a CVM, para que ele avise, dentro do prazo de 7 dias, que aquela operação se iniciou dentro da empresa. Então é um processo relativamente simples, mas ele é transversal, ele fala com uma série de áreas da empresa. Envolve jurídico, envolve compliance, envolve área de compras, envolve a autoridade que fala com o mercado, com a CVM, e não raro envolve a área técnica que solicitou a compra também. Né? Que legal. Então, todo mundo tem algum tipo de responsabilidade ali, mas é um processo relativamente curto e simples. Perfeito. Agora, houve algum desafio de integração dessas áreas? Porque você compliance, já ouvi várias discussões que jurídico e compliance não tem que ficar na mesma caixinha, né, dentro de um processo de organização. E ainda Eu particularmente concordo com isso. Perfeito. E ainda tem o time de compras, que em muitos casos precisa ter agilidade, precisa ter um processo rápido e óbvio, já tem um processo, já tem um CRM, um controle efetivo de quem são os principais fornecedores e tal.
Mas isso houve essa junção, como é que foi essa conversa, esse bate-papo entre essas três áreas que muitas vezes divergem entre si? Então, o grande desafio foi a definição dos papéis e responsabilidades. Perfeito. Dizer, sim, você a partir de agora é responsável por isso aqui. Acaba que a área de compras suporta muito o peso de compliance, suporta muito o peso da responsabilidade da governança, porque eles mexem com dinheiro, contratações, atuam na infraestrutura para a empresa poder fornecer o serviço ou o produto dela. Estão na linha de trás, né? No back-office, né? Que a gente eles estão no back-office dando aquele suporte. E aí você vai e atribui mais responsabilidades para eles. Eu nunca tive dificuldade em atuar com a área de compras, tá? Diga-se de passagem, porque eles sempre tem que assumir isso, então vamos lá. Eu vou fazer isso aqui. Me dá aqui, me diz o processo, eu vou assumir essa responsabilidade também. E eles assumem. Certo. Eu tive dificuldade efetivamente com o jurídico e com as áreas que solicitam as compras. Por quê? É muito comum nas empresas que a área solicite a compra para ontem. Sim. O cara ele quer comprar alguma coisa para ontem. Só que o processo leva um tempo. Uma concorrência, o pessoal de compras costuma dizer, isso aqui não é um balcão, você não está vindo comprar pão. Vamos lá, o que você precisa e tal. E aí... Pastelaria, né? Desenvolver. Porque o cara chega e fala, você imagina numa empresa de tecnologia, o cara fala, olha, eu quero contratar o desenvolvimento de uma solução para integrar dois sistemas que eu tenho aqui dentro. Aí, a gente tem que construir um software, a gente tem que desenvolver, vai envolver arquitetura de sistema, vai envolver prestação de serviço, uma série de fornecedores, inclusive fornecedores estrangeiros. Não é para ontem. Não pode ser. Uhum. E aí, a definição de urgência e emergencial foi fundamental para o sucesso desse processo. Perfeito. Porque eu estabeleci dentro do processo indicando o seguinte, olha só, emergência, fazendo uma comparação esdrúxula, caiu um raio, pegou fogo em metade da empresa, eu preciso contratar emergencialmente a reforma daquele prédio. Perfeito. Agora, urgência. Por que ele é urgência? Porque em algum momento esse processo ficou parado e aí ele virou urgente. Então, interessante as pessoas começaram a se expor com a urgência, então eles começaram a se planejar. E aí, a partir desse planejamento, começaram a assumir suas responsabilidades dentro do processo. Muito interessante. Essa sua comparação eu gostei bastante, porque ficou parado algum processo, ele acabou se estendendo por prazo, por vários outros fatores, Sim. Que acabou sendo emergencial. É fantástico, acho que na empresa exatamente. Uma falta de planejamento ou a falta do controle de que este contrato está acabando daqui a 3 meses. Eu vou iniciar agora o processo de renovação ou de concorrência. Exato. Não tem esse controle, a pessoa acabou, no mês seguinte o cara, não estou mais aí. E aí você precisa correr atrás do prejuízo. Exato. Não, fantástico. Eu acho que essa postura sua nessa construção dessas temáticas foi excelente postura, eu acho. E até para os nossos ouvintes aqui, que estão talvez tendo essa questão problemática, enfim, é importante que eles conheçam, saibam que isso já existiu em algum momento em alguma empresa, que esse problema já foi vencido e dessa forma. Agora, você falou assim, tive um probleminha aqui com o jurídico, né? Não sei se você pode, de alguma forma, abrir aqui quais são, não o problema, mas quais são esses desafios com o jurídico, porque, de alguma forma, todo compliance officer vai ter alguma questão ali com o departamento jurídico, né? Se o cara não for o jurídico mesmo, ele vai ter uma questão ali para ser discutida, que eu acho que é uma questão válida, é uma questão importante que as empresas precisam pensar. Principalmente porque vai existir internamente um conflito de interesse entre jurídico e compliance, né? Qual que foram esses desafios aí? Se você puder citar um ou dois, seria excelente. Então, o grande desafio assim, com o jurídico foi o seguinte, foram os prazos de revisão, análise e formação do contrato, né? Porque o jurídico ele está ali para preservar a empresa. Perfeito. Ele está ali para defender a empresa com unhas e dentes. Perfeito. Esse é o maior valor dele.
é ali que ele evita grandes perdas, que a gente evita grandes perdas. Então, o jurídico, ele vem do lado de cá, pedindo uma série de garantias no contrato. A outra empresa, quando avalia isso, ela vai lá pedindo uma série de outras garantias que conflitam com essas aqui. Chegar nesse meio termo é o grande problema. E aí, isso atrasa a contratação, atrasa a operação, acaba impactando no negócio. Um outro problema também que eu passei foi a definição da responsabilidade. Mas, amigo, você é o jurídico, você cuida dos conselheiros, você cuida do conselho, então eu preciso que você tenha a responsabilidade de fazer uma determinada atividade aqui. Perfeito. E eu acho que isso é um problema que existe em todas as empresas, que é a falta de braço para desenvolver os trabalhos. A gente vem num momento muito de eficiência, né? A gente vem saindo de uma crise, né, no Brasil. Sim. A gente teve muitas demissões, então a gente tem uma empresa muito enxuta, a gente tem empresas muito enxutas que precisam dar o máximo de si para poder manter o ritmo. E aí você tem falta de pessoal, excesso de trabalho, e aquilo vai impactando. Acho que esses foram os desafios mais evidentes nessa construção aí. Puxa, interessante. Uma coisa que você também comentou, a falta de braço, né? Eu participei há um tempo atrás de um seminário que falava sobre questões de impostos. Nada a ver com compliance, mas o que me chama a atenção, nada a ver com compliance nesse sentido que estamos falando agora, né? Me chama a atenção um termo que ele utilizou, que é o custo Brasil. A gente tem problemas sérios, né, dentro dessa estrutura de não ter mão de obra, justamente por quê? Porque o custo no Brasil é muito caro, tudo é muito caro para o empresário, né? E empresas grandes, por exemplo, como a Unimed, também tem milhares de funcionários. Para eles, a folha de pagamento é pesada. Isso é notório porque são profissionais muito qualificados e, consequentemente, são profissionais que têm um alto custo, né? A gente não pode negligenciar isso. Agora, o que eu acho interessante dentro desse aspecto, né, que você citou, de não ter mão de obra, é uma coisa que eu tenho reparado bastante. O time de compliance, ele sempre é muito enxuto. O time de compliance sempre tem um compliance officer que vai ser o responsável por todas as demandas de compliance, e aí, se não for o caso, ele ainda vai responder formulário de compras, de compliance, porque o time de compras talvez não seja qualificado para responder, ele vai participar de reunião de comitês, ele vai cuidar do canal de denúncia. Então, é atribuído ao compliance officer tantas demandas, né? Sim. E aí eu vou fazer uma provocação aqui para você, para ver se você concorda ou não. Será que, assim, né, a gente fala tanto da questão do top of the top, que é o endosso da alta administração, enfim. Mas será que o dinheiro que é disponibilizado para o time de compliance, né, a verba, o budget, que é disponibilizado para o time de compliance, para ter realmente uma equipe, ferramentas, soluções que sejam aplicáveis, será que isso tem algum reflexo efetivamente naquela coisa que chamamos do endosso da alta administração? Qual que é a tua opinião sobre isso? Então, eu acho que os dois assuntos estão completamente relacionados. Você assinar um documento enquanto executivo dizendo eu concordo com as boas práticas de mercado, com compliance, com os princípios e valores, aquela coisa toda, endossa. Mas como a gente fala na vida pessoal, né? As ações têm que condizer com a fala. Perfeito. Não adianta só você falar, você dizer, você declarar, você assinar um documento, se efetivamente você não proporciona meios para que aquilo aconteça. Eu sou um profissional de compliance que eu tive muita sorte na minha carreira dentro de compliance, porque em todas as empresas que eu passei trabalhando por compliance, eu tive muito investimento, eu tive muito suporte da alta administração, assim como tenho hoje, e sempre que a gente propunha coisa nova, a gente conseguia chegar do outro lado. Então, assim, é fundamental que a alta administração possa investir na compliance, porque a compliance é valor também. A compliance, ela não traz de imediato algum ganho, mas ela
faz com que a empresa deixe de perder. Nós temos multas vultuosas dentro da administração pública, prontas para serem aplicadas a quem desviar o caminho, a quem desviar o seu rumo.